Chegamos hoje no tom magnético desta onda encantada. Estamos iniciando a onda encantada do humano amarelo. Ele traz como palavras-chave influência, sabedoria, livre-arbítrio. O humano nos fala sobre a criação consciente dos próximos passos do caminho. O humano se sabe rei do seu castelo. O seu castelo seria a natureza da sua realidade pessoal. O humano então reconhece que é ele que está criando, e dessa forma ele tem na mão o poder da escolha, influência, sabedoria, livre-arbítrio. Ele reconhece então o poder do livre-arbítrio, trazendo então para a consciência o fato de que não há vítimas nem culpados, não há ninguém a quem apontar em relação à situação na qual eu estou, fui eu que criei de forma consciente ou de forma inconsciente. Quer dizer, não há um salvador que vai vir me salvar, sou eu tomando consciência do meu caminho que então crio realidades prováveis diferentes, que me levem até os lugares que eu realmente desejo estar. O humano reconhece a linha histórica que foi criada, as ações e as consequências disso, reconhece que a porta A já foi acessada e o resultado não foi muito legal. E ainda que a porta A esteja disponível para mim agora, eu não vou entrar mais nela. O humano vai criando de maneira consciente os próximos passos, então, derivando desde este ponto de vista. Não repetir ciclos, criar de maneira consciente, sabendo que existem os conceitos, frequência e vibração, assim como em cima e embaixo, reconhecer as regras do jogo e começar a aplicá-las no desenvolvimento da história. Vamos estar navegando então neste conceito durante estes 3 dias. O que realmente o humano representa, ele vai estar se manifestando para nós de forma única e individual. Unifico com o fim de influenciar, atraindo a sabedoria. Selo o processo do livre-arbítrio com um tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sou guiado pelo meu próprio poder duplicado, guia no dia de hoje é o humano. O humano guia o humano no dia de hoje. O humano, então, guiando a si mesmo, no tom magnético, no tom rítmico, no tom espectral, somos guiados pelo nosso próprio poder duplicado. Hoje é um dia onde não buscamos mestres. Hoje é um dia onde reconhecemos a informação que está em campo e a validamos com a informação que nós já possuímos. Estabelecendo assim o nosso próprio guia. Você é seu guia no dia de hoje. A energia de apoio no dia de hoje é a mão. Conhecer, cura, realização. A mão nos fala sobre o processo através do qual nós estamos absorvendo informações para poder criar os próximos passos de forma consciente. A mão nos auxilia a absorver, a entender o que está acontecendo. Ela nos diz, você precisa saber do que você está falando. Você precisa ter base para colocar o seu conceito na mesa e poder sustentá-lo. A mão nos auxilia a entender onde nós estamos dentro do nosso processo de autoconhecimento, pois traz as informações necessárias para entender o nosso processo atual. A energia de desafio no dia de hoje é o vento. Comunicar além do espírito. O vento nos fala sobre a forma na qual nós estamos trazendo os nossos conceitos para o campo. Sabendo que isso acontece em 3 níveis: pensamento, palavra, ação. Você pensa sobre algo, você fala sobre isso, você atua em relação a isso. Dessa forma, o vento nos auxilia a alinhar esses conceitos, reconhecendo de onde vem o conceito que eu estou trabalhando. Qual é a ideia que está motivando toda essa linha em construção, os meus pensamentos, as minhas palavras e os meus movimentos, reconhecendo que você não é seus pensamentos. Os pensamentos são informações que estão codificadas dentro da faixa frequencial na qual você está. O vento nos auxilia a identificar isso, para poder então transitar dentre as faixas frequenciais, uma vez você reconhece o ponto principal, a ideia original que está motivando todo o movimento, você consegue atualizar o programa para que então possa gravitar, talvez até no mesmo conceito, só que em faixas de frequências diferentes. Pensamento, palavra, ação, onde nós pensamos como humano, falamos como mão, atuamos como vento. Isso desperta o oculto do dia que se dá com a lua. Purificar, fluxo, água universal. A lua nos fala sobre a nossa história, nos fala sobre os ciclos, nos fala sobre o drama, nos lembra que nós somos seres históricos e vamos criando todo o nosso desenvolvimento a partir disso. 1, 2, 3, ontem, hoje e amanhã, precisamos da história para poder então determinar o nosso fluxo. Nós somos seres históricos e, de certa forma, uma vez você tem uma intenção clara, uma definição clara de para onde você vai, esse eu ideal já existe e começa a te guiar para que você consiga alcançar aquele lugar. Isso seria, então, a Lua. A Lua nos auxilia a identificar onde nós estamos dentro da nossa história, nos ensinando que os ciclos sempre vão se repetir e a questão não está em que eles não se repitam. A questão está em você atuar de forma diferente cada vez que ele se apresenta, para desta forma então abrir quadros de realidade diferentes.
quando você repete um ciclo, três coisas acontecem, podem acontecer. Uma, repetiu. Quando você repete, a consequência aumenta. Dois, não entendi, repeti tanto que a consequência veio tão forte e eu ainda não entendi que eu volto então para um patamar anterior, onde eu começo a entrar em processos que eu já acreditei que eu já tinha superado. Mas o próprio campo então te traz para as tarefas anteriores para que você possa perceber de onde você vem e então encontrar esse ponto e saber por que não faz sentido. Para que o terceiro ponto então possa acontecer, que é o ciclo vem, aconteceu de novo, aprendi com ele e então subo ao próximo patamar, onde o ciclo vai acontecer de novo, só que eu vou estar em outro lugar, vou estar observando essa experiência a partir de um outro ponto. E dessa forma, vou fazendo o processo de escalabilidade dentro da minha história. O que em destino representa o resgate do ego. Hoje resgatamos o ego através do humano, através da influência da sabedoria e do livre-arbítrio. O humano vem sendo o professor, o diretor dessa onda encantada, e ela vai estar se explicando através de 13 pontos de vista diferentes, começando com hoje, começando com o próprio humano. O humano então apresentando o conceito, influência, sabedoria, livre-arbítrio, dando a oportunidade para que outros arquétipos venham trazendo mais conceitos, mais ideias, só que todos falando sobre o tom magnético, todos falando sobre o humano. Por exemplo, hoje nós estamos no humano, humano amarelo, amanhã seria caminhante do céu lunar, que vem trazendo o desafio, só que o desafio do humano. Então, dentro dessa onda encantada, vamos estar trabalhando a ideia do que ele representa. Os arquétipos são entidades vivas de quarta dimensão que se manifestam na fisicalidade através de nós. Nós damos vida a eles. Uma vez você se permite ser o humano, o caminhante, a lua, a águia, o vento, o arquétipo está banhando a tua experiência, fazendo com que a informação que você possui dele evolua. O que você sabe do arquétipo é verdade, mas não é toda a verdade. Cada vez que nós vamos entrando em contato com ele, a nossa bagagem em relação a ele aumenta. E isso se transforma em informação viva. O arquétipo conversando com você através das sincronicidades que estão relacionadas a ele. Pessoas, eventos, conversas, tudo vai girando à nossa volta, nos trazendo mais. O sincronário é uma ferramenta telepática e quando você traz essas informações para o seu consciente, você começa a percebê-las no seu campo. Então, a trilha de autorresgate do ego no dia de hoje se dá com o humano. O oculto representa o resgate da alma. A conexão com a consciência, aquele que fecha o circuito, o oráculo de destino, nos coloca em contato com o fluxo do tempo natural, ativando a nossa nave-tempo. A nave-tempo hoje é ativada então através da lua, purificar fluxo água universal, trazendo o princípio da criação consciente da história. Vemos então como hoje o humano está no centro, trazendo então essa consciência sobre o nosso caminho, inspirado sobre si mesmo, inspirado pela sua própria trajetória, sabendo que a história que eu estou manifestando já tem um conteúdo, aí vem a mão então, reconheça o conteúdo da bagagem que você vem trazendo, com a qual você está trabalhando, para que então a sua comunicação possa ser clara e dessa forma a sua história se torne aparente. E dessa forma então conectamos com o fluxo do tempo natural e o vemos manifesto à nossa volta através de sincronicidades. Começamos então a entrar num fluxo leve, sutil, onde o campo começa então a conversar conosco. Somos seres planetários e ao nos conectar de forma consciente com a consciência planetária, os nossos fluxos se tornam mais leves. E é para lá que nos leva o sincronário. Cada vez que nós nos permitimos receber uma atualização no nosso software, nós começamos então a conectar de forma mais leve, conectar de forma mais fácil. E o sincronário nos traz isso como se fosse um jogo, onde todos os dias tem uma marca energética diferente, que vai atualizando o nosso modus operandi, o nosso modo de nos apresentar, a ir atualizando, a ir nos apresentando conceitos novos e atualizando os conceitos que nós já possuímos. Dessa forma, nós vamos estabelecendo uma história para nós lógica, que nós chamamos de trilha de autorresgate do ego, que é manifestado pelo Kim Destino, e a história vai se manifestando. Um ótimo humano, magnético, amarelo, a todos nós.